Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra nós lemos a Palavra de Deus na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo do Momento da Palavra nós lemos um capítulo da Bíblia Sagrada e ao final da leitura nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido. Muito bem. E no Momento da Palavra de hoje, nós leremos o capítulo 2 do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, que diz o seguinte: E foi-se o varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos e dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, eu tirarei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, a qual adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias, que sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos, e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual teve um filho. E ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram
e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo da Palavra de Deus aqui, no Momento da Palavra. E este capítulo do livro de Êxodo, o segundo capítulo do livro de Êxodo, como eu tenho dito, todo o texto bíblico, ele encerra, ele contém muitas verdades. Então, esse capítulo aqui também contém muitas verdades. E eu quero destacar algumas aqui para você no Momento da Palavra. Veja, o texto começa dizendo que um varão, no versículo 1, um varão da casa de Levi casou-se com uma filha de Levi, ou seja, dois descendentes de Levi. É bom lembrar que Levi era um dos filhos de Jacó. Nós vimos isso no livro de Gênesis. Levi era um dos filhos de Jacó. Então, dois descendentes de Levi casaram-se e tiveram um filho. Esse filho é justamente Moisés. A partir daqui começa a história de Moisés. Muito bem. E diz o seguinte, que eles tiveram um filho justamente naquela época em que Faraó tinha dito, olha, se nascer um menino, nós vimos isso no capítulo anterior, primeiro capítulo do livro de Êxodo, se nascer um menino, matem. Se for menina, vocês podem deixar com vida. Nós vimos isso no capítulo anterior, que Faraó havia dado essa ordem para todo o seu povo. E justamente nessa época, esse casal teve um filho, era menino. E o texto diz que o casal escondeu esse menino por 3 meses. Por que escondeu o menino? Porque temia justamente que ele fosse morto. Então o menino, quando chegou 3 meses, eles perceberam, olha, o menino está crescendo, não vai ter como a gente esconder. Alguém vai descobrir que nasceu um menino aqui na nossa casa. Então, a mãe, provavelmente num momento de muita tristeza e até mesmo de desespero, resolveu colocar o menino numa espécie de cesto, bem vedado para que não entrasse água, e colocou no rio esse menino. Colocou esse menino no rio. Mas a irmã desse menino, a irmã de Moisés, ficou de longe olhando para ver o que acontecia. Tendo, de qualquer forma, apesar da situação muito ruim, uma decisão muito desesperadora até, a irmã do menino ficou de longe, a irmã de Moisés ficou de longe, olhando se a cesta ia afundar, o que aconteceria com o menino no rio. Foi acompanhando de longe. E aconteceu, o texto diz, que a filha de Faraó, a filha daquele que mandou matar os meninos, foi ao rio. Certamente ela tinha um coração melhor do que o do pai. Ela encontrou a cesta, foi se banhar no rio. Ela encontrou a cesta, mandou a sua serva buscar a cesta. A serva trouxe, ela viu que dentro tinha um menino. E ela se compadeceu do menino, teve dó do menino. Disse, não vou deixar esse menino morrer. Eu vou cuidar dela. Aí, a cuidar do menino. Aí, a irmã de Moisés viu que a filha de Faraó tinha pego o menino e se aproximou da irmã de Faraó e disse, olha, a senhora não quer que eu chame uma serva hebreia, uma ama hebreia para cuidar desse menino? Sem, evidentemente, revelar que aquele menino era irmão dela. Disse, olha, não quer que eu chame alguém para cuidar desse menino? Porque, veja, era um costume também da época que
como eu falei no capítulo anterior, se você não viu o capítulo anterior, basta procurar aqui no nosso canal, Preceitos de Fé, que você vai ver a leitura bíblica desde o capítulo 1 do livro de Gênesis e vai encontrar também já o primeiro capítulo do livro de Êxodo, que nós lemos no vídeo passado. Muito bem. Era costume, um dos costumes da cultura antiga, que as crianças, nós vemos isso até na Grécia, a palavra, por exemplo, pedagogo, era justamente aquele que era responsável, por assim dizer, pela educação da criança. Era aquele que, na verdade, era normalmente um escravo que levava os filhos dos nobres gregos, no caso da Grécia, levava o filho dos nobres. Veja, a Grécia, né, a história da Grécia é bem posterior a isso aqui, né? Mas o pedagogo levava o filho do nobre para um tipo de escola, para ser educado. Mas normalmente a educação em si, a educação diária, né, de comportamento, etc., ficava ao encargo deste pedagogo, deste escravo. Então, normalmente os pais não se envolviam muito com a educação da criança quando ela era pequena. Então, acontecia aqui também. Então, a criança normalmente era criada por um escravo. E muitas das vezes, nós vemos isso, até mesmo na Idade Média, muitas das vezes, a criança era educada fora da casa dos pais. As crianças chegavam a morar com aquele que fosse o educado. Nós temos relatos disso acontecendo, inclusive, na Idade Média. Então, veja bem, a criança era levada por algum tempo, normalmente quando ela era pequena, nos primeiros anos de vida, para ser cuidada, para dar de mamar, para ser alimentada e para ser cuidada de uma forma geral, até uma certa idade, depois era devolvida para os pais. E foi o que a irmã de Moisés propôs. Olha, a senhora não quer que eu traga uma hebreia aqui, uma serva hebreia? Evidentemente ela também não revelou que essa serva hebreia que ela traria era a própria mãe do menino, e para cuidar dela. E a filha de Faraó concordou, disse, não, pode trazer. E ela trouxe justamente a mãe do menino. Veja como Deus providencia proteção, guarda, bênção para aqueles que são escolhidos do Senhor. Aqueles, veja, Moisés ainda era criança, mas Deus já sabia que Moisés seria fiel ao Senhor, que Moisés seria temente ao Senhor. Então, Deus o guardou e planejou toda a história de Moisés. Porque, veja, naquela situação, poderia acontecer duas coisas. Moisés ser descoberto pelos egípcios e seria morto. Moisés não ser descoberto pelos egípcios e, o que era pouco provável, mas poderia acontecer de Moisés não ser descoberto pelos egípcios e Moisés crescer com a família dele e se tornar um hebreu adulto, e talvez saísse do Egito, ou talvez permanecesse como um dos servos do faraó. Mas veja, o plano de Deus não era esse. Moisés seria aquele que, através dele, Deus libertaria o povo de Israel. Então, Deus preparou toda a história de Moisés, todas as situações que envolveriam o nascimento de Moisés, para Moisés vir a ser o libertador. Então Moisés precisou nascer naquele momento. A mãe, no momento certamente de desespero, precisou abandonar o menino para que a filha de Faraó o encontrasse, adotasse, que é o que aconteceu aqui, ele fosse bem educado,
bem preparado para conhecer, inclusive, toda a rotina e toda a estrutura do reino egípcio, para futuramente poder ir até Faraó com a autoridade de Deus e assim tirar, por mandado de Deus, o povo de Israel. Veja, Deus preparou todo o caminho de Moisés. E mesmo no meio de um governo homicida, Deus, para provar que Ele, Deus, é todo-poderoso, permitiu que aquela criança fosse adotado mesmo dentro de um meio opressor, porque o governo egípcio era opressor dos seus escravos. Aliás, todos os governos escravagistas eram opressores dos seus escravos, e os povos antigos também oprimiam seus escravos, de modo geral. Então veja, Deus permitiu que aquele que era o libertador do povo de Israel fosse criado dentro desse meio, fosse educado. Certamente as virtudes de inteligência, de capacidade foram desenvolvidas também nesse meio, mas Deus colocou ele naquele meio para provar que Deus pode qualquer coisa. Que o fato de uma pessoa estar no meio que não é tão favorável para o desenvolvimento de virtudes determina o destino daquela pessoa. Que Deus é quem determina, Deus é quem abençoa, Deus é quem transforma, Deus é quem capacita. Independentemente da criação, do meio, das condições sociais, políticas, financeiras, Deus é onipotente. Deus pode todas as coisas. Então Deus fez com que Moisés fosse criado ali dentro daquele meio opressor do próprio povo hebreu. Mas foi de lá que Deus fez questão de tirar o libertador do povo hebreu. Então, o texto continua dizendo que a filha de Faraó aceitou a proposta, a própria mãe foi abençoada por Deus, porque, embora tenha sido um ato de desespero, mas foi um desespero por amor do filho, para que o filho não fosse morto. Deus abençoou a mãe de Moisés, ela criou o próprio filho durante o tempo, depois entregou a filha de Faraó. Moisés foi criado, o povo egípcio era um povo de muito conhecimento, de muita sabedoria para a época, então ele foi treinado, foi educado no ambiente egípcio. Mas aconteceu que o coração de Moisés era um coração repleto de amor pelo seu próprio povo. Então, relata que Moisés, já adulto, ele saiu em determinado momento, viu que o egípcio estava maltratando um hebreu do seu povo e terminou, para defender o seu irmão hebreu, ele terminou matando o egípcio e escondendo aquele egípcio. Acontece que depois ele saiu uma outra vez e aí viu dois hebreus discutindo. E ele quis também interferir na discussão e perguntou a um dos hebreus por que ele feriu o outro. Então o hebreu
o hebreu que feria, o hebreu que maltratava o outro, disse: olha, por que você está se metendo aqui? Por acaso alguém determinou que você fosse juiz entre nós? Você vai querer me matar também, como matou aquele egípcio? E aí Moisés percebeu que tinham descoberto ele. E aí essa história chegou a Faraó, e Faraó quis matá-lo, porque Moisés tinha matado o egípcio. Então o texto diz que, e tudo isso, meu amigo e minha amiga, tudo isso, toda essa situação, o Moisés agora vai fugir, ele termina fugindo, e vai para a terra de Midian. Toda essa situação estava sob o controle de Deus. Fazia parte dos planos de Deus. Deus tinha presciência de tudo isso e orientava as situações para o cumprimento do seu plano. Não que Deus criava o pecado. Não que Deus fez com que Faraó decidisse matar as crianças. Não que Deus fez com que o egípcio maltratasse o outro hebreu. Mas Deus utilizou essas situações para o cumprimento do seu plano. Então, Moisés já tendo Faraó perseguindo, Moisés resolve fugir. E Moisés vai para a terra, no versículo 15, diz o seguinte: Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. E aqui eu quero ressaltar, esta terra de Midian. Eu quero ressaltar o fato da importância da genealogia. Eu já citei aqui algumas vezes, em outros capítulos da Bíblia Sagrada, que muitas vezes nós lemos aqueles capítulos da Bíblia onde existe uma extensa genealogia. Às vezes nós achamos aquilo chato, maçante, queremos pular aqueles nomes todos, porque é uma sequência, às vezes, muito grande, daquela história de fulano, filho de ciclano, que é filho de Beltrano, aquela genealogia. Nós, inclusive, vimos uma genealogia bem rapidinha no começo do livro de Êxodo, no capítulo 1. Mas eu falei, como eu falei já em capítulos anteriores, que essas genealogias são importantes para explicar e nos fazer entender e nos localizarmos na história da Bíblia Sagrada. Veja, quando ele fala que ele vai para a terra de Midian, por que ele escolheu a terra de Midian? Por que não poderia ir para outra terra? Por que Midian? Porque Midian era uma terra dos parentes dele. Veja, nós voltamos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 25, veja o que diz. Capítulo 25 do livro de Gênesis, versículo 1. E Abraão tomou outra mulher. Sara havia morrido, Abraão casou de novo. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. E gerou-lhe, versículo 2, e gerou-lhe Zimran, e Joksã, e Medã, e Midian, e Isbaque, e Suá. Então vejam, Midian era uma das filhas de Abraão. Uma filha de Abraão. Midian era descendente de Abraão. Midian era um dos descendentes de Abraão. Vemos aqui no versículo 2 do capítulo 25 de Gênesis. Então, Midian era da família de Abraão. E quem era Abraão para Moisés? Abraão era um antepassado de Moisés. Por quê? Porque um dos filhos
de Abraão era Isaac. Um dos filhos de Isaac era Jacó. Um dos filhos de Jacó era Levi. E o texto diz que Moisés era descendente de Levi. Nós vimos isso no capítulo 1 de Êxodo. Então Moisés fugiu para a terra dos seus descendentes. Então por isso eu digo, é importante muitas vezes nós nos atentarmos para essas genealogias, porque às vezes nós vimos essa genealogia aqui de Quetura com Abraão no capítulo 25 de Gênesis, mas nós já estamos vendo a sua influência na história do povo de Israel aqui no capítulo 2 de Êxodo. Então essas genealogias são importantes e é importante que nós prestemos atenção. Pode parecer às vezes maçante, cansativo, mas são importantes porque elas vêm esclarecer algumas situações mais na frente no texto bíblico. E é o que está acontecendo aqui. Então Moisés fugiu de Faraó e foi para Midian, porque Midian era um dos descendentes de Abraão, ou seja, Midian, a terra de Midian era a terra da família dos antepassados da família de Moisés. Veja como a Bíblia vai se explicando no transcorrer do próprio texto bíblico. Muito bem. E ele foi para Midian e diz que lá em Midian ele encontrou as filhas de Reuel e terminou Reuel dando a Moisés. Moisés passou a morar na casa de Reuel, e Reuel terminou dando para ele como esposa a sua filha Zípora. Então aqui aparece a esposa de Moisés. Então Moisés casa-se com Zípora, tem um filho que dá o nome de Gerson, e depois o texto bíblico diz que passaram-se anos. Também o texto não fala quanto tempo passou exatamente, mas diz que aquele faraó que mandara matar os meninos e que tinha perseguido Moisés, tentando matá-lo porque ele havia matado o egípcio, aquele faraó já tinha morrido. Então não era mais um problema para Moisés. E o texto diz que apesar da morte do faraó, o povo continuava sofrendo, sendo escravizado, com certeza com quem assumiu o governo do Egito, continuou explorando o povo hebreu. E o texto diz que o povo hebreu clamou a Deus e que Deus, obviamente esse texto do jeito que está aqui, é uma forma do israelita, do hebreu, contar a história, dizendo que Deus se lembrou, não que evidentemente que Deus não havia esquecido, mas é uma forma como o hebreu antigo enxergava essa relação dele, povo, com Deus. Então diz que Deus lembrou-se do acordo e da promessa que havia feito a Abraão, Isaac e Jacó, e conheceu Israel e lembrou-se de Israel. E aqui, a partir daqui, nós veremos as atitudes de Deus para a libertação do seu povo, do povo hebreu. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? E meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo da Bíblia Sagrada aqui no Momento da Palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir, e se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível aqui no canal Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível aqui para você no canal Preceitos de Fé. Não esqueça também de deixar aqui embaixo os seus comentários e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, e assim ajudar a semear a Palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.